Resultado se conquista com comunicação integrada, humanizada e neurociência aplicada. Vamos em frente, juntos somos mais. Produza. Bom, então vamos começar a nossa apresentação oficial de marca, depois aqui das nossas preliminares. Hoje nós temos um tempo aí aproximado de pouco mais de 1 hora, né, e eu espero fazer isso. Geralmente uma apresentação de marca vai de 1h30 a 2 horas, entendendo que é a grande apresentação. Depois disso, como eu disse, a gente vai trabalhar, gente, só mais um divertimento de construção de peças, umas reuniões mais fechadas, mas imagine que nós estamos decidindo aqui o que nós pensamos acerca do briefing que vocês mandaram e o que é que vai ser essa marca pelo próximo decênio, vamos dizer, né? Ela está pronta para isso. Então, eu acho que aqui entra uma atenção bem especial, um pouco mais racional, ouvindo o que eu tenho para dizer. A todo instante que eu falar, vocês vão perceber que tem uma explicação que eu vou fazer depois. Qualquer termo técnico que eu falar que porventura vocês não entendam, provavelmente eu vou explicá-lo lá na frente, tá? Então é só entender que muitas das perguntas eu respondo lá na frente, mas bem lá na frente mesmo, que é os finais das peças tem preview da marca aplicada. 2 informações importantes. A primeira, nenhum dos materiais aqui é material finalizado, vamos dizer. Ah, essa vai ser a camisa, esse vai ser o boné, vai ser a embalagem. Tudo isso faz parte de uma palavra chamada semiótica, que é para que vocês decidam sem influência da peça. É como se eu estivesse trazendo um conceito amplo das variações de marca, que na verdade a gente não cria assim 3 marcas diferentes, a Produza não trabalha dessa forma, a gente cria a marca com algumas variações que a gente acredita que o público define. Essa coisa de sair criando marca é o cara que não sabe o que está criando, a empresa não tem noção do que o cliente quer e cria para ver o que acerta. Toda vez que alguém fizer um trabalho que vem muita coisa diferente, vocês já sabem. Dentro da propaganda, fez 3 coisas muito horrendas diferentes, o cara não sabe, ele não leu o briefing, ele não entendeu o negócio, tá? Então essas 2 informações são bem importantes. Fechamos aí? E por fim, qualquer tipo de dúvida, vocês podem levantar a mão, que o próprio Google tem um recurso, ou aperta a mãozinha aí que eu vou dar a palavra, porque às vezes é importante. Eu até gostaria que fosse, entendendo que a gente vai fazer uma apresentação corrida, tá? Por gentileza, interrompam aqui que a gente vai ouvir perguntas e eu faço questão de respondê-las na hora. Fechamos? Fechado. Deixa eu compartilhar. Tem algum microfone aberto aí? Eu vou pedir só para fechar e vocês vão abrindo à medida que vocês forem falando comigo, tá? Veja aí, por gentileza, qual que é. Deixa eu subir aqui esse PDF. Um minuto. Só mais um instante. Aqui. Aí. Se a tela aparecer certinho, vocês me avisam, por gentileza, galera. Foi aí? Foi, ok. Tá, apareceu legal? Ok. Beleza. O que é que nós temos hoje aqui, né? Antes de mais nada, eu tenho uma notícia aí que eu ouvi a minha cachorrinha pequena lá e lembrei. Eu perdi o meu cachorrão aí no final de semana, turma. E foi uma partida, assim, que me deixou extremamente reflexivo, no nível de profundidade fora do comum. O Cadu acompanhou um pouquinho ali, compartilhei com ele, né? Mas eu vou fazer ao final não vou dizer uma homenagem, mas uma fala ali que faz muito sentido, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa questão de viver o agora, né? Quando eu falo de um cachorro, é quase um irmão, um filho, né? São anos, ver as minhas filhas crescerem, um Golden Retriever enorme, que ocupa o espaço de casa, de vida. É um ser humano no corpo de um cachorro, eu sempre brinco. Eu nunca fui pai de pet, eu detesto esse termo. Eu sou o criador, o tutor, tá? Mas essa experiência do Átila era um luto, uma dor que eu não imaginei sentir. Não imaginei. Não imaginei. Essa é a frase, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que a gente conversou mais lá para o final. Vamos lá. A apresentação de marca, ela gira em torno de um review. Vocês sabem que a Produza trabalha pelo processo eu trabalho fortemente com o histórico da marca, então eu estou diante de uma apresentação que tem absolutamente todas as falas que nós tivemos até hoje, tá? Então eu vou passar o olho nela, não vou parar, e vocês só vão aí balançando a cabeça, Alex, estou ciente. Qualquer dúvida, claro, pode parar,
mas a gente já fez essa aqui. Então é só para refrescar a memória em 4 minutinhos no máximo, e a gente vai para a parte criativa, que é o que nós não fizemos ainda. Combinado, galera? Ok? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para o que realmente é o nosso objetivo, só um instante. Deixa eu harmonizar aqui para o meu mouse ficar legal. Ok. Então, beleza. Nós fizemos uma introdução explicando Produza. Toda essa apresentação vai estar com vocês, tá? Toda ela, vocês vão ter acesso, vão ler, vão caprichar aí nas observações. Aqui eu já começo falando sobre a ideia de conteúdo, automação, performance. Muito importante vocês estarem bastante conectados com o tema dessa tríade aqui, ó. Conteúdo só serve para a gente automatizar a entrega e gerar performance disso aí, gerar engajamento. Isso aqui, Jesuel, para marketing digital é absolutamente tudo, né? Só que existem muitos detalhes após cada etapa dessa e que a marca precisaria contemplar isso aqui, tudo bem? Então, hoje nós temos um conceito aqui de pesquisa, planeja, cria e divulga, né? Que é uma etapa que acontece com vocês, esse processo, a não ser que a gente faça aí uma parceria, né? Vamos ver se a Produza não consegue atender em algum momento o marketing de vocês e a gente trabalhar uma ideia de divulgação estratégica com essa tríade de automação e performance, tá? Mas isso sempre daqueles dois jeitos. Ou a gente auxilia o que vocês estão fazendo, que eu sei que vocês são profissionais de marketing, ou a gente faz junto, né? A quatro mãos, né? Tem sempre as possibilidades, tá? Aqui é o nosso quadro, é bem importante, porque nós colocamos as fases do projeto, deu até agora 9 semanas, o previsto eram 8 semanas, passou uma semaninha ali, mas nada que me comprometesse de certa forma. Então nós tivemos a pesquisa já concluída, trabalhamos juntos nisso, vocês já viram, planejamento também. O planejamento foi o mais longo, mais impactante, porque a gente queria que fosse uma marca transformada de palavras para visual, palavras para visual. Eu usei todas as ferramentas que vocês puderem imaginar, de inteligência artificial, de pesquisa, varredura de conteúdos, principalmente no planejamento de neuromarketing, né, que a gente vai medir as cores dentro das paletas, aí tem estudos de neuromarketing que tem a paleta de vocês. Paletas do Lilás. Como que o consumidor interage com isso? Então nós vimos isso aí também, tá? E depois o processo criativo que foi concluído, estava previsto ali para o final da semana, concluímos ele no dia 2, que é hoje, eu coloquei a data de agora. E a divulgação, claro, ela já está em curso, porque algumas pecinhas já foram pré-criadas, escolho apenas a questão da marca, mas é uma questão que vai ser feita após a aprovação de vocês, de qual marca ou qual fusão vocês vão querer. Alex, a gente gostou desse pedaço com esse, da 1, 2, 3, esse shape aqui é melhor do que esse, enfim, são os ajustes que nós vamos fazer nessa próxima etapa e última, tá? Mapa para vocês darem uma olhada em todo o nosso projeto. O checklist é importante. Aqui nós tivemos o receber briefing, já foi, analisamos o briefing, pesquisamos sobre as empresas, sobre a empresa e todos os seus concorrentes, desenvolvemos o conceito de brand, que é o mais, né, o que norteia o criativo, incorporamos os princípios de neuromarketing para dar o diferencial, criamos a marca e os elementos visuais, agora é receber a aprovação e planejamento de marca, que foi o que a gente fez com vocês, e apresentar a proposta final ao usuário, que é a etapa de agora. Aí aqui a gente vai validar e ajustar os feedbacks e, finalmente, documentar tudo isso no manual de marca. Eu queria só introduzir rápido sobre a questão dos métodos utilizados para vocês. Isso aqui é processo criativo. Para fazer a marca, nós temos um monte de estudos, o LMS do Google, a OpenAI tem uma ferramenta muito avançada, que é o Databasing, que a gente consegue varrer tudo que vocês imaginarem desse perfil de mercado. E ele nos dá algumas ferramentas que foram as 9 metodologias que a gente conseguiu utilizar. Acho que conseguimos utilizar 7 dessas aqui, tá? Vou mostrar para vocês rapidamente, ó. São estudos de SWOT, que vocês conhecem, neurotipos e a IDA. Aqui eu estou em metodologia para finalizar e entrar no criativo. Ressonância magnética foi feita. Como é que é isso, Alex? Você fez isso? Tem estudo, gente. Eu coloco a paleta de cores de vocês, o formato do shape feito, e ele simula, acredite, um fMRI dentro da plataforma. É sensacional. E aí por isso que a gente vai desenhando conforme os estudos vão dizendo que o consumidor vai ficar mais feliz se ele tiver algo mais redondo. A marca de vocês era redonda. Mas eu perco um pouco do estímulo ocular quando é redondo, porque não prende a atenção tanto quanto o desconstruído. Pegou essa parte? Desconstruído versus redondo versus quadrado? Se entendeu isso aí,
entendeu a dinâmica do nosso método, tá? E daí esses estudos de rastreamento que vocês vão colocar e vão ler, vocês vão ver que faz muita diferença. Por exemplo, o storytelling da marca. Quando você arrasta um açaí, põe num bowl, põe num copo, serve-se dele, você conta uma história fazendo esse movimento. Que história é essa? Isso vai para os materiais, tá? Psicologia das cores foi utilizada, storytelling foi utilizado, o IAT também, que é um estudo de associação, que é o instinto, como que as pessoas olham para a tua marca em instinto. Repito, se ela é quadrada, eu mato muito rápido a surpresa. Se ela é redonda, eu seguro um pouquinho mais, humanizo, mas não fico tanto. Se ela é desconstruída, eu tento investigar, eu tento saber o que é isso. E esse o que é isso faz o quê? Faz com que eu fique, obviamente, atento à marca, fique mais tempo nela. E quem não quer sua marca sendo mais olhada? Quem não quer sua marca? As pessoas pagam para 15 segundos a mais de atenção. Então, retenção é muito importante, retenção visual, tá? E a neurociência tem um monte de técnica para isso. Tem elementos sensoriais de contraste e surpresa, que é o que eu mais gosto de todos. Adoro esse processo, gosto muito desse processo de desenvolvimento sensorial, porque ele vai trabalhar muito a memorização da marca. Eu quero que ela seja única. Eu não quero nada parecido, eu quero que seja única. E a marca de vocês, ela é única, eu posso garantir. Então vamos lá falar das fases do nosso rebrand, né? Essas fases aqui foi o que norteou todo o nosso processo. Vocês acompanharam isso. Fizemos a pesquisa, planejamento e criação, por fim as mídias, que é o fechamento das peças de marca. Na pesquisa, vocês tiveram todo isso aqui, esse eu vou passar que vocês já viram. Fechamos? Todo o processo de pesquisa, vocês vão ler isso aqui certinho depois. Caso vocês queiram fazer uma apresentação, uma divulgação, a venda de um produto, só peço os créditos da Produz em termos de consultoria, mas podem usar isso aí sem problema algum, ok? Até porque é importante. E, claro, vão validar essas informações também, à medida que elas vão se atualizando. Isso tudo a gente já viu, eu só queria parar nessa tela de atenção, interesse, desejo e ação, que é o mais básico. Todo cliente, todo empresário precisa entender isso aqui. Leiam, por favor. Atenção chama atenção, interesse desperta, o desejo desencadeia, porque, Sérgio, Cadu e Jesuel, o desejo ele está dentro. Eu só preciso despertar o desejo. Sabe a carícia que desperta o desejo? Sabe o cheiro que desperta o desejo? Sabe o toque? A ideia do olhar, do visual que desperta o desejo? Você tá bem, você bate o olho, despertou o desejo, porque ele está encadeado, ele preso ali. Desencadear o desejo implica em incomodar, às vezes. Ok, gente? Incomoda, gera. Cutuca, gera desejo. Agora, tem outras formas de você gerar desejo. Fazendo carinho, sorrindo, mostrando um composê de forma agradável. Você pode chamar a atenção com calamidades, ou você pode chamar a atenção com uma estrutura, vamos dizer assim, mais enfeitada, harmonizada, como eu contei a história da verdade e da parábola para vocês. Lembram dela? A verdade e a parábola. Coitada da verdade, era nua e crua, a parábola enfeitada. Muitas vezes a verdade não conseguia vender os seus, né? Então, encorajar a ação é uma chamada. Então, eu posso ser suave até o despertar o interesse. No desencadear o desejo, eu reforço tudo que eu puder, tá? E o encorajar a ação, eu literalmente peço venda. Peço que compre. Eu peço, eu pego, eu digo, por favor, venha. Vem, pode vir. Sabe quando eu prego assim na igreja, tivemos um culto, as pessoas aceitando a Jesus. Como é que funciona isso, né? No final, as pessoas estão acanhadas, elas sentiram, elas creram no Cristo, elas têm certeza de que a vida delas vai ser transformada, elas foram impactadas ali. Só que em um determinado momento, quando você está aqui com o microfone na mão e você fala, as pessoas sentem, a palavra penetrou juntas e medulas ali, entretanto ela está presa. Sabe quando é que elas vêm? Quando nós chamamos ela. Eu peço que você venha, vem, sai do teu lugar, pode vir, vem cá que eu quero te abraçar, vem. Elas vêm. E elas vêm de uma forma linda, porque elas entenderam que foi desencadeado um desejo e elas foram encorajadas para a ação. Ok, meus amigos? Encorajem a entrega da marca de vocês. A marca corajosa merece pessoas corajosas. Uma marca ousada merece um time ousado, apaixonado por ela, não a marca, o símbolo em si, mas o que ela representa para vocês. Ok? Ok, gente. Então, do planejamento, nós fizemos a mesma coisa, vocês viram, falamos sobre toda a personalidade da marca, o tom dela, os pilares da comunicação, os passos seguintes, análise do que nós tínhamos hoje, inclusive uma análise até lá de Londres, né? Trouxemos também uma ideia disso, vocês lembram disso?
as colorimetrias. Ô, Alex, essas colorimetrias foram contempladas? Sim, em algum momento foram contempladas no novo projeto, para vocês decidirem. Acho que vai ser algo mais complexo ali, como vocês vão decidir. Claro que eu tenho sugestões, eu posso ajudar na escolha dessa marca também, mas por hora eu faço de tudo para não influenciar nem aqui na apresentação e nem aqui na voz, tá? É bom rever, tá? Eu tenho experiência suficiente para dizer que quando vocês revêem isso aqui, vocês decidem melhor. Eu estou criando gatilhos mentais aqui. Eu inseri algumas peças no planejamento que são importantes para vocês saberem. Eu sei que franquia não é um negócio de vocês, mas querendo ou não, indiretamente tem algumas nuances ali de negócio. Deem uma olhada depois nessa página aqui, que é a página 56, tá? Ela tem algumas informações que podem ajudar vocês sobre o que essas franquias estão imaginando aí. Tem algumas delas que estão em expansão com venda, argumentos de venda muito interessantes. Outras nem tanto. Do processo criativo, nós vamos trabalhar com lettering, símbolo, colorimetria, logomarca, identidade manual de marca. É agora que começa o nosso processo criativo. Primeira coisa, palavras-chave. Para o desenvolvimento da marca, nós utilizamos todo o compilado. Isso aqui é muito, muito assim, fatídico, porque define exatamente o que nós queremos. E isso aqui foi o que o briefing de vocês, junto com o nosso planejamento, colocou. Daí eu quero que vocês batam o olho em termos de hierarquia de palavras, de keywords, né? E vejam se tem algum sentido, o que é que vocês colocariam como primeira e como segunda. É um exercício rápido, a gente pode fazer em 2 minutinhos. Isso aí, levamos 15 minutos até agora, acho que dá para a gente fazer. O que vocês acham que poderia ser maior, menor, ou vocês acreditam que está dentro do, do que vocês acreditam ser hoje a OK, em termos de keywords, de palavras, né? O que vocês acham? Bom, minha opinião de bate-pronto, assim, que faz sentido. Eu talvez aumentaria o tamanho do superfood para que cremosidade, por exemplo, não ser maior que superfood. Eu entendo que saudável e cremosidade parece que eles estão em lados opostos aí, né? Então, seria a única ressalva, assim, de início que eu falei. Muito bem. Aqui nós temos de um lado esquerdo mais associados ao produto e do lado direito mais associado à marca, por incrível que pareça, tá? Quando você fala em princípios sociais dentro de qualquer projeto de branding, eles crescem bastante, tá, Sérgio, Cadu e Jesuel? Crescem muito. Toda vez que você traz uma fala social, é aquela palestra que o cara termina falando da família. Parece que o que fica é o da família. É aquele diretor de banco que fez uma palestra business, corporate, e quando ele traz uma viagem que ele fez, a viagem fica mais marcante. Uma vez eu estava viajando, acessou o social do cara. Então, hoje, o social selling, que é o social selling, é uma das coisas que mais vende hoje de forma estratégica, ele defende muito essa ideia de impacto social. O impacto social aqui, ele tem dois âmbitos. Você tem o seu social e o social do terceiro setor, por exemplo, que é uma iniciativa da OK. Isso evidencia fortemente. Então, dentro dos meus prompts de inteligência artificial, quando eu pego todo o meu briefing, quando eu pego toda a minha ferramenta e eu dou um prompt para ela, um comando e digo, agora, como que nós podemos colocar e validar toda essa estrutura? Pense bem, 48 páginas de Word, que é o material de vocês de texto. Como que eu posso colocar isso em palavras-chave? Ele me dá isso aqui. Então, ele entende cremosidade, por sua vez, por conta da questão de aceitação. Isso é importante ficar claro. A cremosidade é uma coisa que todo mundo quer. Ninguém quer nada gelado no sentido de pedaços de gelo. Entendem o que eu falo? Entretanto, cremosidade e saudável, de fato, conflitam. Mas o público que quer comer açaí, ele quer um açaí gostoso pra caramba. Né? Substitui por gostoso. Provavelmente a inteligência entendeu dessa forma. Né? O que vocês acham disso aqui, os rapazes? Eu gosto da palavra, acho que vai gostar, né? Mas chama atenção ali, mais fruta, né? Esse sentido é interessante, essa palavra, né? E olhando ali para o produto, é interessante o saudável, essa comunicação, mas eu tenho aqui, até pela proposta do valor, assim, eu estou aqui dividido entre cremosidade e
premium. Uhum. Alguma coisa assim, porque eu estou querendo levar a marca da Alcar, né? Pensando aqui, o saudável está gritando, né? O mais fruta. É. Ele é o que os nossos materiais foram entendidos dessa forma, né? Então, as inteligências do LMS, da OpenAI, nem tanto, mas a mais a do LMS, ele traz gente falando ao vivo sobre esses tons, né? Isso aqui é legal. O que as pessoas vão olhar o material cá e vão perceber? Pá, que legal, saúde, saudável. Saudável é o que está faltando, então. Não, saudável foi o que a internet, se pudesse ver hoje a marca de vocês, ela diria. Fato. Natural também, porque o saudável, eu tinha que escolher saudável ou natural. Eu tinha que escolher, porque eu não poderia colocar sempre dois grupos de palavras. Eu diria que, do outro lado, o natural viria fortemente. São as duas grandes palavras, né? É até importante deixar isso mensurado aqui para vocês. Mas o saudável, para mim, ficou assim, um pouquinho mais saltada, sabe? Ela ganhou o primeiro lugar por isso. E eu achei que foi de um todo bem interessante. Quando eu joguei o aspecto humanizado, falei sobre e causa de marca, pessoas que são eco-causa, né? O que eles querem? O impacto social destacou, a ideia da consciência, porque tem um grupo forte no Brasil hoje, vocês sabem disso, né? Tem gente que faz questão de ser assim. O veganismo cresce, o impacto saudável cresce. Até, Alex, me permite, Cadu, nessa linha que você está ali em dúvida do prêmio, né? Eu acho que se somar prêmio, diferenciado, qualidade superior, são todos termos bem relacionados ali, né? E acabam fazendo parte de um grupo só. E acho que dá essa tônica aí que a gente quer. Não, a tônica é o conjunto de tudo, tá? Não achem que, não, agora, por exemplo, o Business Mission, ele tá maior do que, de repente, poxa, o Superfood. Não é isso. É porque nas menções que nós fizemos, é claro que tem 80% de conteúdo brasileiro. Só em o Superfood ter saído aqui, eu achei assim, uau, o cara conseguiu capturar um toque do exterior dentro do Brasil. Eu fiquei impressionado aqui olhando o impacto social tão grande. Né? Pois é, porque as palavras são fortes. Assim. O discurso do briefing é forte, a maneira com que eu narrei o podcast lá é forte. Então, isso é um detalhe, né? Até o Elton me perguntou e a Mirella, eles estavam falando comigo, cara, mas por que deu isso? Eu falei, cara, porque quando tu tá numa palestra e tu fala da tua filha, aquilo salta os olhos. Entende? Então, quando isso salta os olhos, cabalmente vai, uau, o que tem a ver a sair com o impacto social? É isso que as pessoas ficam, nossa, eu até investiria mais nesse aspecto, para esse público específico, que não é público de produto, é público de causa. Fechamos essa parte? Jesuel. Então, no meu ver, o que salta para mim é sabor e cremosidade. Porque, assim, olhando no hoje, agora pensando no futuro, seria esse novo posicionamento, né? Porque hoje a gente tem mais sabor e mais cremosidade do que ser mais saudável, né? Isso. Não deixa de ser, mas mas não é o que para mim a marca traz mais, me traz mais essa conotação, entendeu? Mas você desculpa lhe interromper, mas você percebe que isso aqui é uma visão do público da internet desses assuntos, é como eles veem. Eles enxergam dessa forma. Se eles tivessem acesso às imagens, se eles tivessem acesso aos textos que nós produzimos junto com vocês, ok? Então, ao longo do tempo, eles vão isso aqui. Jesuel, teu áudio tá ruim? Não, mas pode falar. Pode continuar. Tá me escutando? Oi. Tô te ouvindo. Então tá. Então, não, para mim é só essa parte, né? Eu acho que também impacto social, né? Qualidade superior para mim, né? É o que salta para mim, né? Mas é interessante saber essa opinião aí. E faz sentido essa leitura do Jesuel, porque, querendo ou não, comercialmente falando, a gente sempre buscou esses dois pontos, né? Sabor e cremosidade. Então, foi muito intencional, justamente para a gente se colocar no mercado que clama por isso ainda, né? Agora a gente tem que ir gradualmente trabalhando esses outros aspectos ainda. E escolher, gente. O mais importante é vocês escolherem. Eu sei que a gente quer tudo.
Por exemplo, quando eu me diferencio em um trabalho inteligente de marketing, eu estou indo para um nicho de pessoas que querem um cara que pensa sobre isso. Não, eu quero alguém que pense em neurociência, em pessoas, e etc e tal. Se tu quer só design, ok, tem um monte aí de design para fazer. Né? E as marcas não duram, às vezes, 3 anos. Então, depende muito do contexto, tá? Mas eu só estou mostrando para vocês usarem essa informação. É bem legal usar isso aí. Vamos em frente? Tá. Bom, nós temos aqui no processo criativo uma parte de semiótica, que é bem importante, tá? Isso aqui todos são importantes, mas a semiótica, ela dá aquele sentido, aquele significado, aquele sinal, aquela inspiração do que a gente deve fazer. Vejam bem o que nós entendemos sobre um produto, né? Não podemos inventar muito a roda. Carro-chefe é açaí, certo? É o nosso produto. Sim ou não? Veio de produto. Não tem como fazer muito diferente. Então, observem essas texturas, esses movimentos, esse jogo de luz. Legal a semiótica? Você percebe que tem uns mais opacos, outros mais brilhosos. Você percebe que todos eles têm uma textura de cor. E tem mais, cara. Tem mais. Na pesquisa, os meninos encontraram até rosa, e o cara jurando que só tem açaí ali. Rosa, rosa. De uma coisa absurda. E tem outros que são tão preto que parece que se colocaram foi, sei lá, bateram com mirtilo, misturado com sei lá o quê. Então tem de tudo. Nós pegamos uma ideia central do que é açaí na cabeça das pessoas. Tá? Não dá pra gente inventar muito. Deixa eu dar uma observação para vocês aqui. Açaís escuros, em nossas pesquisas, até inclusive indagadas, é menos saboroso do que açaí claro. Açaí muito claro é mais enjoativo do que o açaí neutro. Conseguiu entender? Açaí meio roseado, isso é pura chiclete, deve ser horrível. Eu já enjoei só de ver. O açaí muito escuro não tem sabor, é meio gelado, é meio... E o açaí neutro, que é esse tom, ele, né, esse tom mais aqui, vamos dizer, mais centralizado aqui, ó. Ele é um açaí que me parece ser mais gostoso do que, né? As pessoas têm essa impressão, tá? Vocês que são experientes no ramo, sabem disso. Uma outra semiótica de tons de lilás, semióticas de tom de lilás escuro, de verde. Eu estou capturando as cores da natureza da marca. Grava isso, natureza da marca. Cores de algumas marcas, inclusive essas duas últimas aí em Londres, atuante. Esse é o cenário de marca aqui. Tem uma ferramenta na Adobe chamada Adobe Capture, que nós colocamos ela, e ela nos dá uma paleta de cores dos concorrentes, tá? O que nós queríamos era não ficar muito longe do que as pessoas entendem sobre o produto, mas que também não ficasse tão opaco quanto esse Ocaberry, tão gritado quanto esse Boni Açaí, esse vermelho aqui do açaí barra, que conversa com esse açaí berry, né? E também não fugir tanto de só verde, só amarelo ou preto da The Best. Então, fazer alguma coisa que as pessoas associem à comida. Eu tenho a The Best açaí do lado de casa. Eu não lembro de açaí quando eu passo lá. Não tem como lembrar. Até porque eles vendem de tudo lá dentro, sorvete e M&M's e tudo. Então não é um negócio assim que tu... Mas tem um carinha da esquina lá que é o Sérgio Açaí, que é mais açaí do que a The Best. Porque ele entrou nesse projeto de colorimetria, sem inventar a roda, mas dando um up, né? Mas é Sérgio Açaí, então não tem muito que... Não dá para tu ter muita alegria nisso. Quando você faz uma varredura, quais são as principais marcas que a internet vai mostrar? Você tem essa colorimetria aqui. Eu não estou mostrando a marca, tá? Estou mostrando colorimetria do açaí. É esse tom aqui. Gravem bem essa semiótica de cor. Então, é bastante variado. O amarelo, por incrível que pareça, entra até de forma... O azul, então, foi uma surpresa para mim, apesar de ser mínima. E aí, nós entramos em alguns letterings aqui. De semiótica de nome, semiótica de fonte. Vocês estão vendo aí como é que a turma usa? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Tínhamos que fugir disso. Dentro dos letterings, eu gastei muito tempo para que a gente pudesse produzir em equipe um projeto de fonte que desse muita presença. Quais são as opções que eu quero mostrar para vocês que nós estivemos? Estão conseguindo ver bem aí, gente? Tá. Então, pelo menos 12 letterings foram avaliados. A gente rafitou eles, desenhou, foi trabalhando, algumas fontes, outras fontes trabalhadas. Desses aqui, a gente trabalhou essa estratégia.
Isso aqui foi muito interessante, porque daí demos um preto, uma máscara, para tentar ver. Ok? Olharam bem? Desses, nós começamos a fazer a seleção daquilo que tinha a ver com o briefing. Beleza, turma? Ótimo. E aqui a gente começou a fechar algumas ideias. Olha lá. A gente sairia de OK e teríamos que partir para algumas opções. Eu lembro que o Jesuel ficou um pouco apegado à marca, né? De certa forma, todos nós ficamos, né? Eu levei muito a sério isso, tá, cara? Levei muito a sério tentar mudar o mínimo possível, mas um rebrand, um new brand, uma coisa nova que viesse, né? Com possibilidade de uso. Então, nós desenhamos à mão essa opção aqui, que foi uma das opções. Todas, na verdade, foram desenhadas à mão. Algumas a gente reaproveitou tipografias. Todas elas foram mexidas, né, vamos dizer. E aí nós tivemos uma primeira opção, que foi essa aqui do meio, ó, que foi a marca que meio que originou todas as outras, né? Então essa aqui já seria uma opção, essa aqui já seria outra, mas eu queria algo mais gelatinoso, gostoso, que fosse a alimentação, e aí a gente começou a trabalhar uma outra proposta, que foi essa aqui também. Então, tanto essas duas, essa aqui é a mesma, ok? A mãe. Vocês podem escolher essa, ou podem escolher essa aqui. Beleza, galera? Temos aqui 1, 2 e 3. Só que, claro, a marca não está montada ainda, que é só o lettering dela. Ok. Dentro dos letterings, eu queria que fosse orgânica, amigável, semi-arredondada, tudo de acordo com o nosso briefing. Mais lúdica e casual, encorpada e divertida, não podemos sair de um muito divertido, que é o OK, para um zero divertido, né? Eu precisaria ter um médio divertido, beleza? Não podia ser uma coisa muito séria. E ela tinha que ser, de certa forma, limpa e leve, porque as embalagens geralmente são bastante pesadas e carregadas. Vocês vão ver previews aqui que não é oficial, é apenas a marca. Então, quando colocar muita coisa, pode ficar pesado. Então, a marca tinha que ser mais clean. Ao mesmo tempo, braseada, que a gente fala, que é dentro de um brasão, para não fugir muito do que é a OK hoje. Em segundo momento, eu queria que ela fosse moderna, geométrica, de certa forma uma geometria desconstruída, como eu falei no começo, e eu gostaria que ela fosse suave e arredondada também. E por fim, divertida, arredondada de novo, talvez, e uma robusta e moderna, não sei. Não queria causar esse peso de autoridade no sentido de modernidade. Queria causar algo mais humanizado. Todas elas dentro da Google Fonts, tá? Para que as fontes fossem utilizadas dentro do conceito de trabalhar sites também. Desenvolvimento de site direto pelo Google Fonts. Aqui eu estou falando de tipografias. Vocês estão vendo aqui em cima a tipografia? E aqui eu estou falando de marca, tá? Tipografia é diferente de marca. Tipografia é o que, Alex? São as fontes que a gente vai usar para construir os nossos submateriais. É o famoso H2, H3, H4. Aí eu tenho algumas selecionadas dentro dessas. Dessas aqui todas, a Poppins, Balloon Tool, Montserrat, Quicksand, Bonito, todas essas foram testadas. E nós ficamos, né, escolhidos assim, fechados com a Balloon Tool e a Montserrat, dadas suas variações e as possibilidades de similitude com as opções de marca, tá? Elas precisavam ser similares, não parecidas, porque a marca, você não vai escrever um nome com essa fonte, né? Você tem que escrever com fontes mais, obviamente, textuais. E aqui alguns exemplos da Balloon Tool. Fica claro assim, né? Você vê que ela tem um pouco mais de design, ó. E ela lembra, faz a alusão, e conseguimos trabalhar ela dentro do site, no Google Fonts e tudo mais. Ela é arredondada, ela é tecnologia mais variável, ela tem um sentimento mais calmo, já que as embalagens serão mais vibrantes. E a Balloon Tool tem essa estrutura de variação de texto. Aqui tudo certo, pessoal? Segunda fonte, Montserrat, uma clássica fonte publicitária, ok? Publicitários gostam muito de usar esses tipos de fonte aqui. Essa, então, é quase um brand. E a gente precisaria escolher uma delas, né? Provavelmente quem escolhe isso não é o cliente, geralmente é a agência, então vocês podem ficar tranquilos. Se tiver, não, a gente quer que seja essa aqui, Alex, a gente vai usar a Montserrat, não tem problema. Se não souberem, pode deixar que a gente vai saber aplicar nos materiais, tá? Montserrat, segunda lettering, e
a Montserrat aplicada em textos, ok? Então, vamos trabalhar aqui a simbologia para avançarmos. Design, o abstrato, a atenção, a adesão e a qualidade. Olha que interessante. Lembra que nós falamos daquela estrutura? Já pensou se a nossa marca saísse de dentro de um pote de açaí? Seria legal? Seria bom, né? Seria algo mais autêntico impossível, né? Então, quando eu falo de símbolo, eu falo de shape, porque nós decidimos que a marca tem que ser algo só. Tanto que a Alcaberry, que botou aquela arara, deu um jeito de encaixar no nome, porque não dá para ficar separado, as pessoas precisavam ver e ler a mesma coisa. Então é muito desafiador. O legal é você fazer marca e símbolo olhando numa coisa só, num avatar só, para não dividir e criar concorrentes. Tem gente que o símbolo é uma coisa e o nome é outra. Isso é um desafio gigantesco. Eu não sou muito partidário hoje, dada a minha experiência com isso. Como que seria essa estrutura em outros tons, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Interessante. Vocês têm um leque de produtos que podem ser feitos. Olha que interessante, gente, se a gente pudesse trabalhar isso aqui e essa estrutura virasse a marca. O que isso remete para vocês? Eu vou abrir microfones aí, por favor. Vamos lá, 2 minutos de interação. Tempo contado, mas dá para a gente fazer. O que essas imagens repetem? Pode deixar abertos aí. Se der eco, aí um desliga, o outro avança. Para mim, a primeira impressão, cremosidade. Eu vejo uma espátula ali, então lembro de colherada. Condicione aí, amigos. Abre o microfone. Eu lembro muito sofisticação, assim, parece que é uma cor mais... não é uma cor normal, né? Uma cor mais... Aí já começa a criar um pouquinho mais de... Mas as primeiras lá, mais aveludado, uma coisa mais... Isso. Parece artístico que eu tô também, né? Que, né? Exatamente. Opaco, brilho. Agora que você colocou mais ali, começou a dar uma melhorada. Isso. Então, ainda que elas tivessem ressecada, olha lá. Mas vamos dar um pouco de brilho, né? Que isso aqui é progressão, tá, gente? É uma progressão. Então a gente sai da matéria-prima. Eu tenho açaí, inclusive, eu recebi a tia da Analígia de Manaus, trouxe açaí puro, o amargo mesmo, viu, Cadu? O amargo ali, né? Os que eles comem lá com farinha, né? Eu não como com farinha, mas forte, intenso, e faz uma diferença absurda quando você traz ele para cremosidade. Tá saindo da pedra bruta para a pedra lapidada. É isso aí. Você vê que o brilho vai aumentando, né? Potencialmente. Alex, será que seria... A gente pode ir até aqui ou a gente pode ir fosco? É isso que eu quero mostrar para vocês. Zero brilho, brilho exacerbado. Um meio termo sempre é interessante. Gravem isso. Tcharam! Olha que interessante. Se uma estrutura saísse de um monocromatismo, ela viraria mais ou menos isso aqui. Faz sentido? Se aproxima mais do que nós temos hoje do açaí, né? Um brilho mais leve aqui na ponta. Olha que legal, galera. Olha isso aqui. Olha lá. Absolutamente feito à mão, tá? Então, outra estrutura interessante seria não marcar tanto e trazer algo mais coloidal, né? Outra estrutura possível com um pouco de brilho mais acentuado aqui nas pontas, ó. Remetendo aos brilhos do bowl. Beleza? Vamos em frente? E os símbolos de folha, como é que seria, né? Se a gente pudesse reaproveitar essa folhinha de vocês, tá aqui ela veio, ó, entrou para as preliminares ali. Nós sugerimos uma visão geométrica de folha que solta assim, ela parece nada, né? Em neuromarketing, todo cérebro espera que isso aqui fique reto, tá? E nós produzimos uma pequena saliência, um torto aqui ao lado, para provocar aquela fixação, aquele incômodo positivo, incômodo de ficar olhando. Uma segunda opção de folha para vocês, que vai remeter a produtos como, por exemplo, outras folhas, inclusive o café também. Lembra um pouco, né? Tirando o pontiagudo da folha, uma estrutura de café, tá? É uma opção. Ou uma semente, várias sementes. E uma terceira folha que nós produzimos
lembra bastante a Amazônia. Olha que semiótica interessante aqui do lado, gente. Essa é a ideia. A gente é natureza, a gente é natural. Foi o produto, a gente está pegando. Alex, a gente consegue montar shape, tipografia? Yes, e essa é a parte boa. Porque daí vocês vão chegar no consenso lógico da marca, tá? Fechamos a simbologia, shape, folha, lettering lá em cima, tipografia, legal. Vamos aqui para a colorimetria. Dentro do universo da colorimetria, vale ressaltar que a nossa proposta é criar sensação, adesão, emoção, decisão e instinto também. Por isso que essa parte vocês vão pensar com muito carinho. O que nós temos hoje aqui? Nós temos as cores antigas. E o nosso desafio era, a gente deu 2 marcas para a Produza transformar em uma, tentando fazer alusão às coisas antigas. Daí eu não sei se eu agrado mais Brasil ou Londres, né? Então, a gente foi com esse desafio, e era um desafio, gente. Fazer do zero, acreditem, é muito mais simples, sim, extremamente mais simples, né? Mas quando você tem que preservar, vamos usar essa palavra, alguns princípios, algum histórico, a historicidade da marca, acaba que a gente às vezes não consegue. Mas nós capturamos o perfil de cores e desenvolvemos a paleta do verde. Provavelmente essas são as cores que nós usamos, mas que nós usaremos, tá? E a paleta do lilás, um jogo de paletas muito interessante que a gente pode utilizar também. E uma terceira opção que foi originada de Londres também, que é uma pegada mais voltada para um business, vamos dizer assim, core, né? E dentro dessa colorimetria definimos uma paleta que pode ser interessante para o que vocês vão ver daqui para frente. Tudo bem? Lembre-se que a marca precisa ser em vetor. Dificilmente as pessoas sabem fazer gradiente em vetor. Pode expandir ela como for, ela obedece os mesmos caracteres. Isso é legal. E a mesma estrutura de cor. Então hoje, em termos de logomarca, agora eu vou revelar para vocês essa montagem aí, tá? E deem sorriso, pelo amor de Deus, para que eu veja que vocês estão animados aí com o que a gente produziu, ok? Juntando tudo isso, técnica, estilo, legibilidade, relevância e presença. Tcharam! Calma, que eu também vou fazer o meu teaser, rapaz. Solta os microfones aí para ouvir vocês aí. Eu acho que o do Jesuel às vezes pega o meu aí, né, Jesuel? Teu microfone, né? É, verdade. Acho que sim, mas ok, se quiser soltar, pode soltar, Jesuel. Vamos lá. Tcharam! Geralmente eu solto uma música aqui, mas faz de conta que tá aí. Olha lá. Primeira opção de marca tem esses contornos, olha que interessante. Não ficou séria, né, gente? Olha só. Então, olha aí. Olha aí, galera. Olha que linda. Contempla a primeira. Consegue nem imaginar, né? Primeira vez vendo isso aí, rapaz. Posso avançar? Avança. Vamos avançar. Olha só, composição de cor. Pegou? Como dá para utilizar em tom sobre tom? E claro, aqui você muda as paletas, né? Como você quiser. Olha só, composição com a associação de imagem. Lembrando que isso aqui não é design, são telas de apresentação de marca para vocês associarem o que seria. Beleza? Deem um tempo, tá? É que nem criança, quando nasce, vem pro colo, a gente fala, toma que o filho é teu. E tu fala, é assim? Você olha a primeira vez, um recém-nascido é estranho para você, sim ou não? Sim. É normal, faz parte. Olha lá, associação aqui, ó. Associações, não é design. Poderia ser, mas não é. Beleza? Vocês vão notar uma diferença entre a primeira e a segunda marca. E eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque é uma diferença curta. A Produza acredita nisso aqui que nós estamos montando para vocês, salvo alguns ajustes ou opções que a gente pode trabalhar, claro. Tá? Eu estou, nesse momento, trazendo para vocês uma composição de marca. Usando tons pastéis, nós tínhamos conversado sobre isso, né? Como seria um toque mais institucional business se a gente utilizasse tons pastéis.
E aqui, uma mudança leve de colorimetria mais aberta. Perceberam a diferença? Um brilho a mais, não é? Ó, ela está trabalhada de uma forma mais neutra, não tão divertida e aberta, e aqui você abre ela um pouco mais, né? E tem outras variações que vocês vão ver, cara. Esse projeto aqui está completo. Está saltada, levemente saltada em 3D também, tudo em vetor, vocês viram o zoom lá, dá para ficar legal. A folha você pode alterar, mas montamos 3 composês, vocês vão alterar depois. E aqui, uma composição do que seria em Londres, né? Se essa marca estivesse em Londres, ela seria assim, ó. Que hoje vocês têm essa estrutura lá, por incrível que pareça. São 2 mundos separados. Olha que interessante, né? Uhum. Ok. Essa foi a nossa primeira versão. Posso ir para a segunda? Bora, pode ir. Segunda, olha os contornos da segunda marca. Olha aí. Apresentação. Tcharam. Uhum. Lembrando que todas elas podem ir com o H2 embaixo, né? Que é o subtítulo do açaí, cupuaçu, superfoods. Eu não quis colocar para não influenciar a decisão. Mas aí nessa eu citei só para vocês darem uma olhada. Tcharam. Chiclete total, né? Nada parecido. Não existe nada parecido. Zero. Nada. É o mesmíssimo shape, muda a fonte ali, a marca. Permanece o shape e muda a fonte. Entretanto, o shape tem variações de cor. Tá. Nesse aqui, a terceira, a gente tem um outro shape. Lembra que são 2 shapes? Uhum. Olha só. Lembrando que essa cor é pura riqueza, tá? Aí, cara, colorimetria eu acho que vai dar um pouco de trabalho, porque... Oi, cara. Volta uma anterior. Essa 2 está com açaí e a outra não. Isso é. Não. Ele comentou, né? Comentei agora. Você pode colocar em todas elas, ou retirar, ou mudar para cupuaçu, para superfoods. Trabalhar um pouco dessa ideia, trabalhar isso aqui, né? Eu preciso definir marca com vocês para que a gente coloque os agregados, tá? Mas é possibilidades do que pode ser feito. Possibilidades é só o que tem aqui, vocês estão vendo aí. Legal. Olha que interessante, composição de cor. Aqui, por exemplo, ela já não tem, Cadu, tá vendo? Só para exemplificar como seria e como não seria. Porque vão ter materiais que vocês vão precisar dela, principalmente na expansão, na distribuição. É importante ter a empresa solidificada assim, tá? Eu sou a favor de vocês usarem essa marca e expandir ela para tudo, entende? Não ter muitas marcas, não ter tantas variações de cor. O cara da Alcal, a empresa da Alcal, a oportunidade da Alcal, a família Alcal, o evento da Alcal, o patrocínio Alcal, massificar a Alcal. Então eu tive que criar uma marca que ela ficasse bem na camisa do cara que faz, na caixa, no documento, na nota fiscal, no site, na rede social, no patrocínio, sabe? Não interessa. A gente mexe na colorimetria, aí nós temos várias colorimetrias possíveis, e a gente permanece a marca, cara. Sabe? Se é OK, atletismo, não interessa, vai patrocinar o atletismo lá, mas é OK. Não vamos criar outras coisas, fazer tantas variações. Essa era a ideia. O nome do produto, o nome da empresa, o business do negócio. Se fizer isso aí, vai bombar. Associação, uma leve associação com o produto, para a gente ter uma ideia, e avançamos na marca OK. E aí uma associação com fotografia de fundo, né? Para ter uma noção também. Total, né? Açaí é o carro-chefe. Tons pastéis. Aqui o grande diferencial vai ser quando vocês verem todas elas. E variação de cor mais vibrante. Ok? Essa versão me transmite um pouco mais a questão da refrescância, né? Aquela coisa do que o A e o H vão meio que expandindo, quase que um grito ali, uma liberdade e tal. Exatamente. Se eu trabalhar muita refrescância nas telas, vocês vão decidir pelo design, não pela marca. Então, é importante, por exemplo, se eu tenho uma marca mais opaca aqui, eu não sei como é que está no monitor de vocês, eu estou utilizando no MacBook, aliás, no iMac, e o brilho da tela é incrível, tá?
Não sei como é que está na tela de vocês. Vocês vão receber o PDF. Isso que você está falando agora, Alex, lembra, Gisele, nós estamos voltando de São Paulo, quando a gente recebeu a primeira marca da OK. E a cor que estava no nosso celular, cara, era diferente do desktop. Total. Eu olhei, cara, mas que cor é essa? Isso tá totalmente diferente. Eu vou até deixar aqui uma versão reduzida. Eu estou olhando aqui no meu celular e olhando no computador. É diferente. Completamente. Se vocês verem a cor... Interessante. Por isso que o cliente, antigamente a agência, o cliente vinha na cidade, não era assim? O cliente vinha aqui e era impressionante. Ele olhava a tela como era, a gente até imprimia, né? Lembra que segurava aquelas telas de plaqueta ali? Hoje isso não é mais feito, mas por favor, esperem receber o arquivo. Aí vocês vão ver, tá? Desculpa aí pela tosse, deixa eu mandar aqui pro Cadu também depois, só para tu ter uma ideia. Então esse tipo, pode até criar um grupo depois ali se quiser. Esse tipo de visão de cor, ela é só feita pós-tela, pós-apresentação, não tem como. Agora, lembra de uma coisa, tá, Sérgio? Se ela é refrescante aqui, e refrescante nas fotos, e refrescante na cor de fundo, aí esse refrescante passa a ficar terrível. Tem isso também. Sim. Porque a composição do design conta muito, né? Conta bastante. Mas, Cadu, vamos fazer aqui um tira-teima rapidinho aqui. Veja para mim se essa cor que eu te mandei aí, ó, se ela tá... E no WhatsApp ainda reduz um pouquinho mais ali o brilho. Você quer que eu veja no celular? Bem vibrante. Eu te mandei pelo WhatsApp para você ter uma noção das duas. Das duas telas. Uhum. Fazendo uma referência, Alex, quando eu olho esses últimos templates aqui, me lembra a marca Milka, as cores, na verdade. Né? Isso, vai lembrar várias cores de natureza... Para fazer uma associação, assim, de qualidade. Se lembrasse, por exemplo, chocolate sabão, era mais complicado. Né? Salvari, aí não ia ser legal. É que a natureza, ela deu algumas cores para a gente. Quem se valida do lilás vai se confrontar. Outras pessoas vão associar, por exemplo, as cores do tabernáculo, né? Você tem várias associações aí. O Alex, um exemplo, eu coloquei aqui do lado do computador, pode ser que a minha tela do computador tenha mais brilho que o celular, né? Talvez, depende. Que eu estou vendo aqui, mas legal, tá legal. Tá? Eu te mandei aqui, mas eu não quero assim muito, porque nós temos essa marca aqui também, né, que eu acabei não mandando para você. Eu vou mandar esse manual, então, para não ficar com discrepância, eu mando só essas aqui para você ver a diferença de lettering também. Que é importante, tá? Mas depois eu vou passar, rapazes, para vocês. Assim que terminar a reunião, eu só precisaria que a gente fosse até meio-dia. Então vocês vão ver aqui agora uma tela mais corrida para a gente ter uma noção. Tudo bem? Ok. Vamos seguir para o último shape, depois mais alguns mockups, para vocês terem uma noção de aplicação, porque o cérebro gosta muito de trabalhar a ideia do que é realidade ou ilusão. Lembra disso. E nunca decidam, pelo amor de Deus, opiniões no mesmo dia. Deixe o sol se pôr, durmam, que isso é necessário. É quase que proibido, é uma lei da publicidade e propaganda não dormir com a marca e usar em ambientes separados. Veja no trabalho, veja em casa, no triângulo. Veja no trabalho, veja em casa e veja num shopping, na rua. Primeira dica. Uma coisa. Hã? Bem importante. E tem um detalhe. Fale com a esposa. Fale com a esposa, mostre. Elas querem olhar e falar. Ninguém é dono da razão nessa hora, porque às vezes... elas têm um olhar feminino, principalmente nós estamos em 4 machos aqui. Exatamente. Eu tenho os meus olhares femininos. Eu sei quais foram as vencedoras femininas e masculinas aqui. Mas a gente vai discutir isso na próxima reunião que a gente fizer. Então, gente, ó, projeto de aplicação de marca na associação de foto, colorimetria mais voltada para o bright ali, que é o brilho, aplicação de cores da proposta Londres, mais pastel, um pouco mais astérica, eu chamaria, ou minimalista, né, com aplicação, pode ser sem aplicação. E agora vamos para a terceira, que é o terceiro shape, né? Utilizamos uma folhinha, as folhas podem mudar, todas as folhas podem mudar. Cara, essa ideia de permanecer a folha é uma homenagem à marca antiga, né? Não essa folha, mas a folha de uma forma geral, tá? Vocês vão perceber isso aí. Olha os contornos, eis a marca. Olha lá. Ok.
menos ousada no shape, um pouco mais conservadora, entretanto com a fonte mais descolada, né? Voltada bastante para o, eu diria, com aquela cultura do sambazon, né? Cultura do grilo, né? Cultura do... Os caras são bem voltados para essa natureba, né? Muito até. E todas as marcas têm as fontes desconstruídas por isso, porque não dá para falar de açaí e ter fonte geométrica, não tem como. Isso aí, eu vejo as marcas, chega a me apavoro, assim. Não faz nenhum sentido, não me atrai em nada. Essa é a marca 3, aplicação dela sobre color, sobre paleta de cor, aplicação dela sobre uma fotografia, todas as fotografias, a gente pode colocar a marca final, fazer as displays de tela, mesma composição para não influenciar tanto, mudei apenas a foto, trabalhando também algumas telas de inclusão, e aqui a aplicação em tons pastéis e a aplicação de colorimetria, que é aquela nossa proposta. Só que aqui eu permaneci com a marca como ela é, para vocês verem um pouco do contraste. Dá um contraste, ok? Então, teoricamente, se eu for utilizar isso aqui, eu precisaria mudar o contorno de marca. Percebeu? Perceberam isso? Eu mudaria, ó, grava essa tela e pega essa aqui, ó. Ó a diferença. Vocês viram o shape? Precisaríamos que tivesse o shape dessa cor. Mas eu fiz questão de pôr para vocês terem uma noção de como seria o contraste. Grita um pouco. E nessa opção, em nenhum momento ele ganha aquele sombreamento ali, não sei como você chama ali. Qual na própria, no OK, que tem aquele contorninho. Ah, não, nessa não. Nessa não, porque é uma opção. Claro, se vocês disserem, Alex, a gente vai optar por essa e gostaríamos que tivesse o sombreamento 3D. A gente vai fazer. Só que assim, é uma decisão que a gente precisa conversar junto para discutir, e vocês, agora pensando bem, ou não, a gente permanece querendo, entendeu? Tudo traz para discussão. Sim, sim. Tá, avançamos aqui então, ó, a opção como seria. Pegou aqui? Seria isso, né, se a gente trabalhasse essa paleta. Beleza, gente. Algumas explicações do shape, todos com ou sem o H2 de marca, açaí, cupuaçu, Superfoods, Brazilian, tudo aqui embaixo. Todos aqui, ok? Beleza. Dos perfis monocromáticos, como é que seria a nossa marca preta e branca, né, Jesuel? Era isso aqui, ó. Isso vai ser necessário em algum momento, ok? Máscaras, construções, adesivos. O processo de logomarca, então, eis as marcas. Mudança de tipografia. Colorimetria embaixo aplicada. Agora vocês vão ver variações de cor. Fique esperto. Variação de cor. Variação de cor. Variação de cor. Cor 1. Cor 2. Colorimetria 3. Colorimetria 4. Tudo isso aqui são as possibilidades da paleta do lilás de vocês. Agora, qual vai ser a marca oficial? Ou trabalhar escalonamento de marca. Eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Tipo, aqui é distribuição, aqui é produto, aqui é lançamento, aqui é a marca institucional, enfim. Mas é importante ter a marca institucional. Pode falar, Cadu. Você acha interessante trabalhar 3 cores? É isso que eu entendi? A gente precisa conversar. Eu geralmente sou contratado para fazer esse tipo de... Alex, eu sei que tu trabalha com multiplataformas, que é o nosso objetivo. Eu consigo atuar, mas eu preciso entender as aplicações, porque geralmente no meio do caminho mistura-se. O cliente pede uma marca, ele está usando a cor 1, no material 2, não há uma organização de marketing. O cara vai querer usar essa cor aqui, ó, que ele acha incrível para um determinado momento. Entretanto, isso pode conflitar com a marca institucional. Você pode criar concorrentes de cor. Tá? Tem que pensar muito bem. 2 variações completamente possíveis. Completamente possível. 3, eu já acho que tem que ter uma inteligência por trás ali, tá? Quer abrir uma outra empresa para, né, enfim, pode falar. Não, eu não gosto também dessa variação aí muito, muito grande. Eu acho que confunde, mais confunde que ajuda. Tem que desapegar e a gente usa isso aí na cor do produto, em flyer, em banner, uma embalagem. Podem até ser 4 opções bonitas, mas quando tem demais, cara, complica. Se criar leque de produtos, o leque de produtos, vocês têm que definir. Nós temos 4 produtos, queremos essas 4 cores. Beleza, vamos bater forte nisso aí, mas é só obedecer a cartilha da Multicolor.
né? Multicolor branding é uma coisa que tem que obedecer certinho ali. Mas são lindas. Eu acho que eu consigo ver indicação para todo eu acho que ponto aqui. confunde um pouco. Olha, eu também acho que essa muita mudança é uma coisa diferente de fazer um determinados produtos, principalmente Isso, falando de sabores, isso. mas você trabalha aquela cor de fundo, sobre tom, mas a marca é um. Salta ali, depois você põe lá assim, uma embalagem amarela, É, vai ser tranquilo, não muda, isso. né? Ou Vai se vai ter fazer um uma grito. loja, pensando multiplataforma, tá, vai sair uma loja agora com o K. Food, açaí, food e tapioca. Ou açaí, food, alguma coisa, não sei. Mas a marca, Isso. A marca de fachada é sempre eternamente a marca 1. Vocês vão escolher, né? Aqui eu pus essa. A marca 1. O produto pode vir com a variação dessa cor, daquela cor. Alex, a gente pode então na embalagem trabalhar. Eu acredito que, permanecendo todos os tons de verde das folhas, que aqui nesse caso não foi, né? Mas a gente pode permanecer, pode ser possível, mas é algo que tem que ser muito bem estudado. Por que que eu estou falando isso? Porque em alguns momentos, quando você colocar o amarelo aqui, combina. Mas se tu jogar um amarelo aqui, já não combina tanto. Um exemplo, tá? Então tem que ver o que é que o pano de fundo daqueles backgrounds que eu dividi na vertical, na diagonal, o que é que combina e o que é que não combina, tá? Então aqui, ó, associação de cores. Eu não fugi tanto das cores antigas, né? Essa aqui é a filha das duas cores ali, ok? Eu escolhi a cor, a colorimetria feita é filha das duas marcas. Beleza, pessoal? A diferença existe, mas não é tão grande. Eu também não podia usar a mesma cor, porque a gente acredita que dá para dar uma repaginada de cor também, né? As miniaturas embaixo. E aqui algumas aplicações para vocês terem uma noção. Aplicações, obviamente, meramente ilustrativas. Tudo bem? Sem mudar modelo. Olha que colorimetria interessante. Especialmente essa proposta, né? Olha a variação aqui. o nosso olhar, quando a logo é aplicada, né, é interessante que o nossa mente Muda tem uma tudo. Muda tudo. E aqui tá É clean, isso. né, cara? Aqui tá fictício, aqui é só para vocês terem uma noção de 3D. Dá trabalho fazer, claro, mas é para vocês terem uma composição de aprovação. O meu objetivo é que a marca seja aprovada. Mas você vê a relevância do todo, né, cara? Nesse caso, nesse Total. exemplo aí, né? Como você vai para uma linha, você pode ir para um lado, como pode ir para um outro completamente diferente. Aqui você já me passa uma outra mensagem, que é positivo, no caso, que tá olhando isso, né? Exato. Você Exatamente. coloca o produto em outra prateleira. Isso é o que vai acontecer com vocês no final das contas. É um produto, a melhor marca de açaí do Brasil, né? Mais linda, mais top, a melhor, a mais completa, a mais inteligente. Essa é a ideia, sempre foi desde o começo. Eu quero dizer que a Produza fez a melhor e maior marca de açaí do Brasil. Assim Então, isso queremos. é isso que a gente vai batalhar e fazer, os materiais de primeira qualidade, minimalistas, eu quero propor isso para vocês, algo mais clean, algo mais Ótimo, elitizado, ótimo. entende? A minha proposta vai ser essa, tá? Aqui eu tenho uma variação dela aplicada em fotos, de novo, para vocês terem uma noção. Tudo isso aqui é cérebro. Aqui eu tenho uma segunda proposta, por exemplo. Olha a primeira, olha a segunda. Nota-se? Aqui já com a outra marca. Lembrando que as marcas a gente aplica. Eu tive que lembrar agora, né, Gildão? A gente está com uma. Eu trabalho com 2 ou 3 gráficas aqui, né, Uhum. nessa mudança, mas a mesma gráfica, teve uma delas que mandou a nossa caixa com 3 tons de roxo, que eu acho que é muito parecido ali, né? Acontece, tá? Mas aqui a gente vai bater firme, mandar a paleta semic para os caras fazer certinho, não interessa. Ah, vamos decidir trabalhar com um tom mais escuro. Ó, segunda proposta, que podem ser os produtos, né, gente? Vocês podem ter os leques de produtos com cores distintas, beleza? Isso aqui já pode ser contemplado. Eu me refiro à mudança da marca. Ó só. E aqui a gente trabalha um pouco mais avermelhado. Talvez aí não deu para ver, mas é levemente mais avermelhada, mais voltado para o cereja. Fechamos aqui? Aplicação de marca flat. Variações. Possibilidades. Posts, redes, papel. Um distribuidor usando um produto OK, por exemplo. Enfim, várias possibilidades. E aqui as associações finais da marca. Vamos lá?
Olha lá que legal. Ó. A paleta de cores é uma coisa que encanta muito. Imagina isso num site. Parecem iguais, só que não. Conseguem ver? Vai olhando. Você vê, tem uma influência tão grande, né, cara, que esse negócio que você falou, Cadu, tem que pegar muito firme nos fornecedores, cara, que pode mudar tudo. E a importância de a gente bater firme numa tecla e abraçar essa identidade com todas as forças. Assim, Exatamente. Influencia demais. Muito. Totalmente. Uma das coisas que eu mais defendo aqui. Total. Total. E cor é uma coisa que eu levo a sério. Por exemplo, quero elitizar, quero trabalhar Londres, quero trabalhar... O Cadu gostou, Cadu? Eu achei totalmente diferente. Bastante. Lembrando que isso aqui não é produto, é formação para a gente ter a ideia, né? Mas isso dá muitas ideias para criações de linhas de produtos. Exatamente. Né? Essa é a nossa ideia. O branding é isso. O branding não é só criar uma logomarca, né? É uma variação de possibilidade de colorimetria. Claro, vocês vão ter que trabalhar comigo para dizer, Alex, a gente tem uma linha de produto que é aqui, o que tu acha desse tom de cor? Combina com qual produto? Na hora, pela paleta, eu vou saber, né? Tá? E uma coisa é essa versatilidade de aplicação, né, Alex? Então, você consegue bater o olho nessa marca e você consegue empregar ela em vários lugares, de várias formas, e não perder a característica da marca também. Né? É o que eu estou tentando ao máximo vender para vocês, que é uma marca gelatinosa, expansiva. Eu já dei aqui um monte de possibilidades. Deixou de ser marca? Não deixou de ser marca. Em nenhum momento ela deixou de ser OK. É isso que eu falo agora. Você pega uma marca que não foi desenhada com esse planejamento, ela não se encaixa, cara. Pode enfiar ela no... Não tá pegando, tira fora, tem que mudar. Aí a turma muda a marca, porque a marca não é expansiva, ela não é uma marca que consegue se encaixar. Olha lá. O cara se obriga a colocar o retângulozinho branco embaixo, atrás, para aplicar, e daí fica um nhaca de vez. Aí exatamente. Não foi planejado. Tudo que não é planejado é assim. Se quiser vender doce de leite, a marca tá pronta, rapaz. Olha só, que legal. Deixa eu tirar uma foto com vocês aqui. Acho que vai ser interessante. Dá um sorrisão aí, 3, 2, 1. E ficou uma tela grande, depois a gente tira outra. Aliás, vamos tirar aqui logo, porque agora é reta final. Eu estou com essa agenda ao meio-dia. Deixa eu só capturar vocês aqui, que tem mais ali, vocês vão ver a marca depois. Espera aí só um minuto. Aqui, ó. 3, 2, 1. Aí. Beleza, turma, boa. Cadu, tá contigo aí, tu passa pra galera. Só para ficar... Show de bola. Mas tem uma finalização aqui para mostrar para vocês. Ah, não, é isso. Foi. Última tela. Muito bem. É isso? É, porque aí o brand book já está pré-pronto, falta só as aprovações, vamos fazer mais uma reunião. E aí vem para as mídias, né, que é os posts de lançamento de marca, os stories de lançamento de marca, o avatar das redes sociais, vamos escolher, que é um só, as figurinhas de WhatsApp, que é um mimo que a gente dá ali para vocês, e as embalagens, né, que nós temos. Então, isso aqui é o checklist que está lá no contrato que a gente vai entregar para vocês. Agora, claro, precisamos definir qual dessas belezinhas aqui vai entrar na jogada. LEDs, shapes e colorimetria. Consegui, cara. Consegui no horário. Ficou bom aí, ó. Graças a Deus. Ficou ótimo. Fico culpado ali de não dar tempo, perder os detalhes, mas que bom que deu. A palavra é de vocês. Eu não, na verdade, que nem se falou, né? É um tempo de digerir tudo isso, tem bastante elemento, tem muitas possibilidades ali, né? Mas eu diria assim, para não influenciar na opinião dos meus irmãos aí, mas eu só queria dizer que eu estou animado. Tá? Que bom, cara, que bom essa ideia. O processo de marca, ele termina silencioso, nunca com falas, ok? Ele termina reflexivo. É uma apresentação técnica, eu estou definindo algo. Graças a Deus que a gente é bom aproveitador daquilo que vocês gostaram segundamente, terceiramente. Pegou? Aproveitar. É que às vezes a gente pode falar, cara, tô meio receoso, tô preocupado, tô meio apreensivo. Não, eu tô animado, né? Bom, parabéns. Parabéns, obrigado por isso, isso motiva a gente.
Se eu tivesse uma indústria de açaí em franca expansão para o mercado exterior, com um leque de produtos, essa seria a minha marca. E vocês vão escolher. Se eu não posso mais ter essa empresa, porque eu não tenho mais ideias para uma empresa de açaí, um projeto de marca. Foi tudo para vocês. Ao A máximo. não ser que ela tenha uma dessa em Florianópolis, né? Que é o que eu estou esperando. Aí é outra história. Aí eu me animo. Aí agora que eu falo, aí eu fico animado, né? Hein, cara? Tirar um tempo para tocar isso aqui. Mas, Alex, eu gostei também, estou animado. É realmente um processo agora é um novo, né? Fazer essas reflexões, né? Mas eu estou animado também. Eu gostei. E eu tenho uma pergunta aqui, só para ver se eu não sair com essa dúvida. Uhum. Nessa junção entre Europa e Brasil, naqueles fundos ali que estavam muito pro azul, a ideia é trazer para o tom pastel, essa parte de Essa fora. pergunta é muito boa. Essa pergunta é sensacional. O Felipe talvez tenha um pouco de resistência, talvez, não sei, porque ele está muito acostumado, os olhos estão vendo toda hora o pastel, pastel, pastel. Eu pensei nisso e pus opções para vocês da marca original com um pano de fundo pastel, para ficar, cara, 50% vocês, 50% a gente. Pegou o que eu falei? Não dá para escolher, por exemplo, a última marca lá, que é o tom dele, de repente, porque daí vocês vão mudar completamente Brasil aqui, né? Então, assim, se é 50% Brasil, a marca 1 e aqueles shapes que estão com a colorimetria de lá. É uma opção. Entretanto, tem um meio termo também. Então, nem obedece todas as cores dele, nem obedece todas as nossas. Vocês vão ver ali. Agora, eu sugiro não mais mudar a paleta de cores, cara. De coração. De coração. A apresentação aqui está feita, e aí a gente tem que ver como que a gente vai defender isso aí, porque o costume é uma coisa importante. Então eu acho que dá para mesclar. Felipe trabalha um pouquinho, vocês trabalham um pouquinho também o tom de pastel, e daí a gente vai ter uma excelência em termos de fixar a paleta de cores e as suas multiplataformas de produtos. E são essas aí que vocês viram. A gente precisa definir quem é a rainha, quem é a princesa, entende? Quem é o rei, quem é o príncipe. Eu acho que é completamente possível e necessário também, eu diria. Necessário, Assim. claro. Eu dei semiótica. É a terceira via aqui, semiótica. né? Alex, eu não vejo mais um olhar. Agora nós estamos pegando a terceira via, né? Nós já temos algo que tivemos todo esse tempo, esses anos, com uma marca. Criou-se um projeto agora de expansão. É muito além, Europa, mas também é Estados Unidos, mas também é Austrália, mas Isso. também é outros países. E eu acho que essa entrega, e o Felipe tem esse olhar também, né, de todas as nossas conversas, agora a gente está pegando uma terceira via, né, que é o seguinte, aquela mesmo que foi criada lá atrás não é aquela. E como a nossa que foi criada também já não é mais essa. Isso. A ideia, vou olhar aqui, já expressar, é a ideia do casamento, né? Eu gosto muito de adotar. O casamento é um homem e uma mulher, né? Chega na hora da conversa, um quer defender a visão do outro, mas na verdade o casal é chamado a ter a terceira via. Isso. Né? Qual que nós vamos fazer juntos. Então, quando eu olho agora esse pontapé da UK, que é a expansão para a Europa, como vários países da Europa, como Estados Unidos, Paraguai, que vai começar agora em agosto, setembro, e outros que hão de vir, tem essa terceira via. E eu acho que a gente vai estar bem alinhado essa parte. Eu quero passar para o Felipe toda essa nossa conversa, essa gravação, vou mandar para ele Isso, também. tá aqui, tá pronto, ele vai gostar. Ele vai somar bastante. Essa questão de que ele tem esse olhar, porque essa apropriação, né? Então, vai ser muito bom a gente olhar tudo isso. Olha, se eu sei que você tem horário aí também, qual que é o nosso próximo passo e cronograma aí, questão de prazo? O cronograma é um novo agendamento para decisão de marca que pode ser feita. Vocês podem fazer sozinho, apontar, é isso que eu quero, isso aqui não vai, ou a gente pode fazer junto, e aí vocês vão tirar dúvidas comigo, eu me coloco à disposição, e para trazer a visão de mercado, trazer a visão do todo, né? Como eu tenho uma visão, vocês também têm uma visão, a gente junta e a gente decide isso aí, né? No sentido, vocês ficaram com quais eliminatórias? Vocês estão vendo que é fácil, não fui criar coisas demais para escolher unidunité. A marca é uma só aqui, com variações. A marca está pronta. Agarre essa oportunidade, tá? Agarra, cara. Isso aqui está na mão de vocês. Temos que escolher
ordem, colorimetria e principalmente os traçados que são importantes para o objetivo da AOK, nessas dimensões que não são poucas, não são pequenas. Uma das marcas mais desafiadoras que eu já fiz, porque envolve multirracial, envolve multilugar, enfim, uma série de questões. Vamos fazer isso então nos próximos passos. A Morgana vai marcar uma agenda. Vocês acreditam que quanto tempo vocês precisam de reunião aí? Ainda nessa semana, no começo da outra? O que vocês acham? Da minha parte, eu iria sugerir no começo da próxima semana. Acho que é tempo suficiente para a gente discutir aqui, já chegar já praticamente em consenso aí, até porque o Felipe também teve o tempo dele lá. Ok. Lembrando que tem muito mais coisa para mostrar, mas eu coloquei aqui que já deu mais de 150 folhas, acho que eram importantes, tá? Maravilha. Obrigado pela presença sempre, vocês são incríveis, eu tô aqui para somar, e quem sabe aí logo uma parceria bem justinha pra gente fazer acontecer. Beleza? Valeu, Alex. Um abraço pra turma toda aí, cara. Obrigado. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Resultado se conquista com comunicação integrada, humanizada e neurociência aplicada. Vamos em frente, juntos somos mais. Produza.